Fala galera, Matheus aqui. Normalmente nós sempre começamos com o mercado americano, afinal é ele que dá as cartas, mas hoje nós faremos diferente. Vamos começar com o Brasil, porque recentemente nós vimos um órgão com a maioria política deixando de aumentar as metas de inflação e vimos também uma reforma tributária sendo aprovada na Câmara. Desse jeito, Brasil, você corre o risco de ir para frente mesmo. E torço para que corra esse risco de fato. A última coisa que nós queremos olhar é para o nosso país daqui a 10 anos e perceber que o dólar está valendo R$10. Isso pode parecer impossível hoje, tomara que seja mesmo impossível, mas 10 anos atrás eu não teria imaginado o dólar dobrando de valor, então vamos continuar trilhando aqui pelo bom caminho para que isso jamais aconteça. E nesse sentido, eu quero começar este vídeo com este excelente estudo feito pelo IPEA sobre os possíveis impactos da reforma tributária. Eu vou linkar na descrição para quem quiser ver em detalhes, está lá na descrição, juntamente com o link para a nossa lista de lançamento. Não tem custo para entrar, não tem spam e você ainda ganhará o melhor código de desconto do lançamento, que acontecerá dentro de 20 dias. Então, não tem motivos para ficar de fora e nesta semana é meu aniversário, pessoal. Eu adoraria ver o número de inscritos dessa lista crescendo ainda mais. Então, se quiser me dar aquela motivaçãozinha extra para continuar fazendo estes vídeos, o link está lá na descrição, junto com esse estudo do IPEA que nós vamos comentar agora. Basicamente, pessoal, o estudo começa destacando que a nossa carga tributária, além de complexa, também é altamente dependente de impostos sobre o consumo. E isso, como o estudo indica, é uma característica mais do que comprovada já de ser desproporcionalmente prejudicial aos contribuintes de menor renda. Ao analisar a proporção da renda comprometida com os tributos, o estudo deixa evidente que quanto menor for a renda familiar per capita, maior será a carga tributária. E, obviamente, que isso não é nada bom para melhorar a igualdade social, óbvio. Não sei quem aqui já foi para a Índia, mas quando eu fui em 2009, o que mais me chocou lá é que a moeda deles ia de notas de 1 até notas de 1.000. E dependendo do lugar que você visitava, mesmo as notas baixas lá de 5 ou 10 rúpias, elas tinham valor com refeições inteiras, custando o que era equivalente naquela época a 1 ou 2 reais. Já em regiões metropolitanas mais desenvolvidas, a gente às vezes precisava de bolos de nota de 1.000, dependendo do que a gente ia comprar. É sem dúvida um extremo de desigualdade muito mais amplo, né? E sem dúvida é o mais amplo que eu já testemunhei. Mas como o Brasil já escapou do destino de se tornar uma Venezuela, pelo menos até agora, e já escapou também do destino da Argentina, eu gosto de pensar que ele escapará de uma situação tão ruim como essa. E é por esse e outros motivos que hoje nós temos duas propostas de reforma tributária buscando aprovação. Uma delas é a PEC 45 e a outra é a PEC 110, e ambas têm como proposta substituir 5 dos tributos que nós temos aqui, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Substituir tudo isso por um imposto agregado. A forma desse imposto muda um pouco de acordo com cada uma dessas PECs, mas a ideia é praticamente a mesma, sendo que a PEC 45 recebeu também uma formulação de um texto substitutivo, que é o que foi aprovado na semana passada. E a boa notícia é que, segundo concluiu o estudo do IPEA, todos os 3 textos têm potencial de elevar o PIB do país, sendo que a PEC 45 seria o mais promissor de todos os 3. Então vamos ver como que esta história irá acabar. Espero que acabe melhor do que o nosso querido arcabouço fiscal. E em termos de preços, o Ibovespa está novamente disputando a faixa dos 120 mil pontos. Esta trincheira de preços aí, que já foi tomada pelos touros 2 vezes no passado, uma em 2020 e outra em 2021, mas que em ambas estas vezes acabou sendo perdida novamente para os ursos. É uma importantíssima região de resistência que nós precisamos romper para conseguir alçar novos voos. Quem sabe, com uma forcinha do cenário externo, a gente não consiga enfim superar essa grande zona de congestão. Então vamos agora falar do cenário externo. Semana passada nós exploramos a interessante ideia defendida pelos touros de que a resiliência americana não se resume apenas às economias da pandemia. Muito se falou dessas economias nas últimas 2 semanas por conta de um relatório projetando o seu iminente fim. Mas, como nós analisamos no último vídeo, precisaria de mais do que isso para conseguir forçar uma reação
negativa do consumo por lá. E eis que depois daquele vídeo eu tomei conhecimento deste post aqui feito pelo Sam Rowe, onde ele praticamente resume todo o retrato que está na mente do consumidor americano hoje em pouquíssimas palavras e na forma de uma piada, então vamos dar uma lida nisso aqui. Isso aqui, pessoal, seria um diálogo entre um pai de família e o seu filho sobre a viagem de verão que a família está ansiosa para fazer, porque afinal de contas é verão por lá agora. E aí o pai diz assim: "Meu filho, eu consegui um novo emprego. Mamãe ganhou um aumento. Nós estamos com mais dinheiro no bolso. Os preços da gasolina estão caindo. Meu plano de aposentadoria aumentou. As suas reservas para educação aumentaram. E a minha empresa está se expandindo graças a lucros crescentes. Mas nós não vamos para a Disney, porque a curva de juros está invertida. Disse ninguém jamais." Porque de fato, né, ninguém pensa assim. E não é que uma recessão não possa acontecer, certamente que pode, o mercado americano como um todo está muito caro, sem dúvida alguma que está. Tem até alguns indicadores e ciclos de mercado que eu vou comentar com vocês aqui a partir do mês que vem, alguns inclusive que eu mesmo desenvolvi. Para quem não sabe, eu sou economista, trabalhei em banco de investimento, estou tirando a melhor certificação, a mais rara de todo o mercado financeiro. E alguns desses indicadores são muito incríveis de passagem, mas eu estou aguardando para comentar isso quando lançar o curso, porque eu sei que vai atrair um monte de gente. E é por isso que também eu estou oferecendo códigos promocionais hoje para que quem já me acompanhe não pague por esses aumentos que virão no curso muito em breve. E a gente vai ver lá, né, que o mercado americano, de modo geral, ele está caro, mas estar caro não significa que ele não possa ficar ainda mais caro antes que uma correção finalmente chegue. E essa correção pode demorar para chegar, pode demorar alguns meses apenas, né, chegando em 2024, como muitos acreditam, ou pode demorar alguns anos. E os dados que nós tivemos na semana passada, eles fortalecem a ideia da resiliência americana. Os números mostram um setor de serviços aquecido, com desempenho acima do que era esperado para o mês, mostram também um mercado de trabalho muito aquecido, com a taxa de desemprego caindo de 3,7% para 3,6%. Para quem quiser um parâmetro aí do que seria uma taxa de desemprego recessionária, nós temos que, segundo a regra de Sum, o desemprego precisaria subir para 4% e, por enquanto, ele parece estar grudado na faixa entre 3,4% e 3,7%. E basicamente, o único indicador ruim que saiu ali na semana passada se refere ao setor manufatureiro americano. Esse setor corresponde a 11% do PIB e juntamente com o mercado imobiliário, ele parece estar passando por um momento bem ruim, o que fortalece a nossa tese de recessão localizada, que nós começamos a estudar no último vídeo. O mercado imobiliário, inclusive, já até começou a dar sinais de recuperação. Então, de maneira geral, a economia está muito resiliente. Inclusive, a própria ata do Fed divulgada na semana passada também ressaltou isso. Ela mencionou a palavra resiliência nada menos do que 11 vezes no mesmo documento. Claro que isso pode também ter o seu lado ruim, né, se a resiliência vier na forma de inflação. Mas quando a gente puxa aqui os números da inflação dos salários por lá, nós vemos que, embora ele tenha atingido seu pico de 7% no ano passado, os números vêm caindo. Os números de junho mostraram que ela vem caindo junto com a inflação de produtos e serviços. Esses números registraram 5,3% de inflação dos salários em março, depois isso daí caiu para 4,7%, agora o número mais recente, né, que nós temos é 4,7% de junho. E como referência, o Jay Powell disse já diversas vezes que uma inflação de salários na casa de 3% seria mais consistente com a meta de 2% para a inflação geral que eles querem alcançar, ou seja, não falta muito aí. E segundo a Yardney Research, o nível restritivo já criado pelo Fed seria o suficiente para alcançar estes alvos ao longo dos próximos 2 anos, que é o horizonte de tempo aí que o Jay Powell está trabalhando para se manter as taxas de juros elevadas. Lógico que eles estão prevendo que comece a cair no ano que vem, mas em geral, né, o ciclo todo teria essa duração.
O pessoal da Yarden também acredita que o aumento esperado de 50 pontos nos juros americanos não seria o suficiente para provocar uma recessão e estimam que haja uma chance de 25% apenas de recessão agora em 2024. Agora, claro, nada disso é garantia. Se o Fed resolver aumentar os juros ainda mais do que esses 50 pontos base, ou se a inflação voltar a surgir, então muito provavelmente o mercado correria o risco de tomar um belo susto com isso. Agora, sem uma piora da inflação e com os membros do Fed prevendo corte de juros já para o ano que vem, fica difícil de imaginar um choque tão drástico assim, a menos que algum novo fator desponte por aí. O que é uma possibilidade, claro, né? Isso não é possível, não é impossível, sempre temos que considerar todas as opções, e, inclusive um fato negativo aqui bem interessante que começou a se manifestar na semana passada é que o mercado não comemorou as boas notícias que nós acabamos de citar. Até a semana retrasada o mercado estava sempre comemorando quando saíam dados positivos da economia, mas eis que agora, apesar dos bons índices, o mercado não comemorou. Isso pode ser só um respiro dos touros, ou pode ser também algo mais, com o mercado se tornando mais apreensivo com a duração do ciclo de apertos do Fed, junto com o cenário geopolítico que ainda não se resolveu, infelizmente. Vamos ver o que irá acontecer. Nesta semana nós teremos um novo número da inflação CPI. O mercado segue prevendo melhoras graduais desse indicador, então vamos ver se não surge nenhuma surpresa por aí. E eu vou aproveitar, este assunto para responder um comentário que volta e meia eu vejo aparecendo aí na seção de comentários dos vídeos, Sempre aparece quando eu cito a queda da inflação americana como uma força positiva da economia. Volta e meia alguém comenta que esses números de inflação são manipulados ou que não refletem adequadamente a real imagem da inflação americana. Então vamos comentar sobre isso brevemente aqui. Eu não vou entrar em teorias da conspiração, tá, pessoal? Primeiro porque esse não é o meu foco, mas principalmente porque eu acredito que a gente possa formar uma bela opinião sem ter que recorrer a isso. De fato, existe muita polêmica sobre as metodologias utilizadas para se calcular a inflação. Isso acontece tanto lá fora como aqui dentro também e acontece em praticamente todos os outros países também. E a realidade é que chegar a uma fórmula precisa para quantificar a inflação é difícil e por isso existem diversos indicadores de inflação além dos oficialmente acompanhados. Mas, quando a gente começa a comparar eles, eu mesmo já fiz muito essa comparação, o que a gente percebe é que existe sempre uma certa convergência entre os indicadores. Então, por exemplo, um pode estar indicando uma alta gigantesca, enquanto o outro está indicando uma alta mais moderada, mas ambos estão indicando uma alta, ou seja, o delta prevalece. O delta, que seria a diferença entre uma leitura e a leitura anterior, a variação que está acontecendo entre as leituras, ela pode ser recorrentemente positiva, indicando uma alta inflacionária, ou pode ser recorrentemente negativa, indicando uma tendência de desinflação. E esse delta é a informação que de fato nos importa, e essa informação acaba sendo consistente em diversos índices que existem no mercado hoje. Agora, vamos dizer que mesmo assim seja tudo uma grande manipulação, tudo uma grande mentira. Será que para os nossos fins aqui, que é ganhar dinheiro com a valorização dos ativos, será que para os nossos fins isso importa? Se o mercado inteiro olha para esses indicadores, sejam eles reais ou falsos, o mercado inteiro olha para eles, o mercado inteiro reage aos números deles, se o índice vem bom, o mercado sobe, se vem ruim, o mercado cai. Então o mercado, os preços dos ativos, eles reagem a esses índices, independente de qualquer teoria que a gente possa formular sobre manipulação deles. Então, se os preços reagem a isso, será que muda alguma coisa para nós, investidores? Talvez mude se alguém aqui de repente conseguir desenvolver um novo indicador, capaz de antecipar os indicadores oficiais de inflação. Aí sim, capaz de dizer para onde os indicadores oficiais irão. Aí sim fará muita diferença ter acesso a uma informação como essa. Agora, fora isso, será que vale a pena negar os índices do mercado sem ter uma alternativa melhor para adotar? Fica aí a questão para nós pensarmos. Pessoal, muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.